Entrevista Central. Nossa conversa hoje é com o ambientalista Márcio Astrini. Ele é secretário executivo do Observatório do Clima, uma coalizão de organizações da sociedade civil que discutem as mudanças climáticas desde 2001. Márcio, obrigado pela sua disponibilidade para essa entrevista central. Eu que agradeço, um abraço, Jonathan, e a todo mundo. A atuação do Observatório do Clima e a sua atuação, Márcio, despertaram a ira do governo Bolsonaro. Você foi intimado a dar explicações na Justiça sobre críticas que fez ao ministro Ricardo Salles. Como você avalia essa investida do governo contra você, pessoalmente? E também eu queria citar aquele episódio dos espiões do governo Bolsonaro na cúpula do clima, denunciado pelo jornal O Estado de São Paulo. Eu gostaria do seu comentário sobre esse assunto. Olha, é bastante preocupante você ter um governo que usa o aparato estatal, né, a AGU, a força do Ministério, para perseguir CPFs, pessoas que criticam o governo. Isso daí era muito comum na ditadura, mas a gente não pode aceitar isso na democracia. Né? Tem o lado bom também, de que é o que a gente está incomodando o governo, porque o governo faz muita, mas muita coisa errada na área ambiental. Portanto, incomodar o governo é mesmo o nosso papel. E essa situação toda aí não vai nos intimidar, não. A gente vai continuar denunciando, vamos continuar criticando o governo, porque esse, veja notar, é o pior governo em várias áreas, mas no meio ambiente eu posso te garantir que nunca a gente teve uma situação pior, pelo menos nessa era democrática para o Brasil. E essa questão aí dos agentes secretos, né, que foram para a Conferência do Clima, lá em Madrid, no ano passado, também é extremamente grave porque, ao que tudo indica, eles foram lá para espionar a própria delegação brasileira e integrantes da sociedade civil. E voltando agora mais para a situação do clima, o governo prorrogou a presença da Força Nacional de Segurança na Amazônia. Em sua avaliação, essa é uma demonstração de que o governo Bolsonaro também acredita que lá na Amazônia está havendo um desastre ambiental e está fora de controle? O envio do Exército para a Amazônia, infelizmente, é um uso das Forças Armadas para uma maquiagem que o governo faz. Enquanto envia o Exército para a Amazônia, acaba enviando para o Congresso medidas provisórias para facilitar a vida de grileiros, para abrir terras indígenas, por exemplo, para garimpo e o agronegócio. Né? E o uso do Exército lá, além de custar muito caro, não está trazendo resultados. A gente teve mais de 20%, por exemplo, de aumento nas queimadas na Amazônia somente esse ano. E talvez a visão mais clara e perversa de toda a política antiambiental que a gente tem no Brasil é o que aconteceu no Pantanal. 1/4 do bioma Pantanal está sendo perdido, foi carbonizado. As imagens de animais mortos, carbonizados, né, com seus corpos ali expostos, é a coisa mais terrível, mais chocante que a gente pode ver. E Márcio, aproveitando a temática sobre o fogo no Pantanal, eu gostaria de lhe perguntar e esclarecer para as pessoas qual a diferença das queimadas que já ocorreram no Pantanal e o que está ocorrendo agora em 2020. Olha, a gente tem uma condição climática no Pantanal realmente muito adversa, com uma seca muito grande, que é advindo também das mudanças climáticas. As pessoas, nós, os governos, nós vamos ter que se acostumar que o clima é diferente e se preparar para isso. Mas toda essa situação adversa encontrou um governo com uma gestão desastrosa. Então é como se o fósforo encontrasse o galão de gasolina. E aí deu nessa tragédia toda que a gente está vendo. Você teve muitos proprietários, grandes fazendeiros lá, que também usaram de forma irresponsável o fogo, tacaram fogo quando não podia, quando não devia, para limpar pasto, mas também para ampliar a sua área produtiva, estão sob investigação, inclusive, da Polícia Federal, e tudo isso daí sob a gestão de um governo que diminuiu, por exemplo, a fiscalização em tempos de alta de desmatamento e de queimada. A gente teve no Pantanal quase que metade das multas ambientais que a gente teve em períodos passados. Portanto, tem uma situação climática ruim e tem um governo desastroso. O resultado é esse daí que a gente viu. Márcio, você falou da operação da Polícia Federal que tem detectado em propriedades
de agropecuária os principais focos de incêndio no Pantanal. E, por outro lado, o governo e o ministro Salles defende queimadas controladas, defende o uso de produtos químicos e até de bois, que ele chamou de bois que combatem o fogo. Qual o seu comentário sobre esse tipo de opinião do ministro Ricardo Salles? O que tem, na verdade, é, primeiro, uma condição climática muito ruim. Você tem gente tacando fogo, esses biomas não pegam fogo sozinho. Você precisa ter material combustível, condição climática que favorece o fogo e precisa até quem risca o fósforo. O governo diminuiu a fiscalização em cima de quem risca o fósforo e esse pessoal agiu com mais liberdade. Então tem uma combinação aí de clima ruim, de gente querendo incendiar, atacar fogo em algumas regiões, e de um governo totalmente omisso. Márcio, uma última pergunta. Como conscientizar a população da importância de preservar o meio ambiente e também de que esses desastres ambientais são uma combinação das mudanças climáticas e da ação do homem? O clima, a regularidade climática é muito importante para todos nós. Nós temos, por exemplo, no Brasil, um imenso regulador do clima que é a Amazônia. Grande parte das chuvas que abastecem as represas, que geram água que sai aí na sua torneira, ou que abastecem a plantação de alimentos no nosso país, né, que geram chuva para essas áreas agrícolas, vem direto da Amazônia. Né? A mudança do clima ela vai significar que todos esses serviços ambientais, toda essa adaptação da agricultura e do modo de vida de muitas populações vai também ser alterado. Portanto, mudar o clima significa a gente ter mudanças drásticas e negativas na nossa vida.